A paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Você que está assistindo esse culto, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus. Eu confesso que eu ficaria aqui cantando em Tua presença, vivendo esse momento tão gostoso que estava aqui acontecendo, né? Em Tua presença. É muito bom estar na casa do Senhor em dias difíceis. É muito bom estar na casa do Senhor em dias cruéis. É muito bom estar na casa do Senhor, desfrutando desse cuidado tão maravilhoso que o Senhor tem com as nossas vidas. E que privilégio poder pertencer ao povo escolhido. Que privilégio ter a porta de uma igreja aberta, ainda aqui com decretos de limitação e etc. Que privilégio poder pertencer a esse povo, a esse grupo tão seleto assim. E eu me incluo nele, em nome de Jesus, me incluo nele. Nós estamos estudando o livro de Romanos. Faço parte da classe dos adultos de uma delas, né? Eu divido a minha sala com o irmão Éder, que acho que ainda está viajando. Então, dividimos o livro de Romanos, e aí eu dou uma lição, ele dá outra. É bem verdade que na nossa sala todos participam, assim, e eu e Éder temos um jeito de dar aula do qual nós fazemos com que a sala participe. Mas aqui a gente pegou um formato meio pregação, meio estudo, e isso fica meio estranho. Às vezes temos decreto de que não pode ter ninguém, e às vezes temos decreto de que pode ter 30%. Hoje mesmo podemos ter 30%, temos algumas pessoas, então fica meio difícil. Aí a gente fica meio difícil de dar um estudo nesse aspecto, não sabe se ele vai virar um estudo com participação, ou se vai virar uma pregação. E eu peço para os irmãos me perdoem, porque é um estudo onde deveríamos todos participar, mas acaba virando uma mensagem. A outra limitação que nós temos é o tempo, né? Temos permissão para funcionar durante 1 hora, isso envolve louvor, equipe técnica, todo o preparo, e temos apenas 1 hora. Então, que Deus fale ao seu coração, como tem falado ao meu, amém? Abra lá no capítulo de Romanos, carta escrita por Paulo à igreja de Romanos, uma igreja muito pequena, e desde já dou uma pequena introdução. Havia ali uma pequena rixazinha no meu modo de falar entre os judeus e os cristãos gentios. Os judeus queriam judaizar os cristãos gentios, e os cristãos gentios não aceitavam isso. Então Paulo escreve aos romanos, colocando ali panos quentes, explicando da graça do Senhor, porque o Senhor veio, e aí fica aquela desavença entre obedecer a lei e estar debaixo da graça do Senhor. Amém? Romanos capítulo 10, vamos desde já fazer a leitura desse texto. São 21 versículos, muito fácil. Versículo 1, Romanos 10. O título da minha Bíblia diz assim: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Versículo 1 diz: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a salvação. Paulo começa falando assim, olha: o meu desejo para esta nação é a salvação. Versículo 2: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Vou explicar esse versículo. Paulo diz assim: eu entendo que vocês são zelosos pela palavra de Deus, mas não têm o entendimento completo da palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. 3: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Paulo está dizendo assim: vocês, judeus, estabeleceram a sua justiça e rejeitaram a justiça de Deus. Depois a gente vai debulhar isso de novo com um resumo, tá bom? Versículo 4: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Paulo está falando assim, que Moisés, que vivia pela lei, viveu pela lei, escreveu as leis e viveu pela lei. Nada contra isso, mas você vai ficar escravo das leis, não vai viver da graça do Senhor, que é muito mais simples. Versículo 6: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Simples assim.
Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, o invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Versículo 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo: porventura não ouvirão, não viram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo: porventura Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Versículo 20. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, e fui manifestado aos que por mim não perguntavam. 21 e último. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Nós estamos aqui diante de uma situação onde o Senhor havia manifestado sua glória sobre o povo de Israel, e o povo de Israel havia rejeitado a sua justiça. Esse texto é bastante interessante. Este capítulo 10 de Romanos é bastante interessante. Nele, talvez vocês tenham percebido, nós fizemos uma viagem a alguns dos versículos mais conhecidos da Bíblia. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que em Deus ressuscitou. Esse é um dos famosos. Visto que com o coração se crê e com a boca se confessa, também é um outro famoso. Tem mais aqui: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais famoso: de sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. São alguns dos versículos. Então é um presente estar aqui hoje falando de Romanos capítulo 10. Mas todos esses versículos maravilhosos que nós acabamos de ler aqui, eles dizem a respeito da facilidade, da simplicidade que é aceitar a justiça de Deus. E a justiça de Deus é simples. Se com a sua boca você confessar que Jesus veio, e com o seu coração você crer, você será salvo. Simples assim. E o que estavam fazendo os judeus naquela época? Penso eu que os judeus, eles achavam a justiça de Deus muito simples. Muito simples. Eu conheço judeus, tenho amigos judeus que se judaizaram, tornaram-se judeus ao longo dos anos, e tenho amigos judeus mesmo, nativos de Israel. Eu tenho alguns amigos judeus. Aliás, eu tenho muitos amigos judeus. Então veja bem, eles são bastante disciplinados. Isso é fato. Então eu penso que os judeus achavam a justiça de Deus muito simples. Como é que essa coisa de você só falar e acreditar e ser salvo? Não. Os judeus criaram a sua justiça. E qual era a justiça do povo judeu? E Paulo está falando aqui. Eles achavam que criaram sua justiça, não é? Então, os judeus davam esmolas. É mais ou menos assim, ó. Sabe na geladeira da sua casa? Você que tem 2 filhos ou mais, quer dizer, era um hábito antigamente. Hoje a gente muito não faz isso, né? Mas você coloca lá uma lista de afazeres, não é? E conforme seu filho vai fazendo, ou seus filhos vão fazendo, você vai pontuando. Ponto positivo, ponto negativo, não fez, ou não fez direito, não é? Ao final do dia chega para o seu filho, ou você simplesmente observa e fala assim: mais pontos positivos do que negativos, mais coisas bem feitas do que coisas mal feitas. Então você está em crédito comigo. Os judeus pensavam mais ou menos assim. Os judeus pensavam que por dar esmolas, ponto positivo, tem direito à salvação. Por acolher um necessitado, ponto positivo, tem direito à salvação. Por jejuar, ponto positivo, tem direito à salvação. Entende isso? Eles foram criando suas próprias justiças, achando que isso dava a eles direito de estar salvo. Por circuncidar nosso filho quando nasceu, ponto positivo, estamos obedecendo a lei. Era essa a justiça que os judeus haviam criado, sua própria justiça. E isso era muito mais sacrificante do que simplesmente aceitar
se com a sua boca confessares e crer no seu coração que Jesus foi ressuscitado por Deus, será salvo. E eu estou dizendo que eu conheço judeus porque o judeu até hoje é assim. São pessoas íntegras, são pessoas extremamente disciplinadas. O filho do judeu é levado para a empresa para trabalhar com o pai desde a faxina, desde a limpeza. É bem verdade que o filho, então, quando cresce, herda do pai a empresa por mérito, porque ele aprendeu a trabalhar ali. E o filho do judeu não fica em casa só estudando. Eu vou estudar, quero que meu filho só estude. O que não há nenhum problema nisso, mas, né, a empresa do judeu passa para o filho. Então o judeu é um povo disciplinado e vive debaixo da lei, até hoje. Eles acham assim que os ortodoxos, né, a trancinha, eu esqueço o nome do chapeuzinho deles lá. Kipá. Como chama? Kipá. Kipá, né? Aquilo ali, viver daquele jeito é passaporte para a salvação. E Paulo está aqui falando que não é isso, não precisa disso. Jesus veio exatamente para absorver o povo da escravidão da lei. E não há nenhum problema em viver na lei, debaixo da lei. Carta aos Romanos, toda ela é escrita exatamente para isso. Paulo tentando resolver aquele conflito entre um e outro, aquele que acreditava que a graça de Deus bastava, e aquele que achava que tinha que viver pela lei. E a gente já estudou aqui, há um dos domingos atrás, falando que a lei é boa, a lei é justa e a lei é santa. Lembram disso? Mais ou menos? Beleza. Bom, então Paulo começa dizendo assim, olha, agora eu vou aos resumos, já que li todo o texto. Vamos lá. Bom, isso não funciona, né? Então tentar fazer a nossa justiça não funciona. Não funciona. O povo estava rejeitando a justiça de Deus, criando sua própria justiça. E hoje, como nós fazemos? Eu gosto sempre de buscar uma analogia para os dias de hoje da nossa vida. Há pessoas que pensam assim, eu vou para a igreja só aos domingos. Está criando uma justiça. Eu já pertenço a um ministério. Está criando sua própria justiça. Eu já dei o dízimo. Não preciso dar uma oferta. Está criando sua própria justiça. Eu dei o dízimo, não preciso fazer aquela oferta para aquele filho do irmão que está precisando. Está criando sua própria justiça. E a gente vai criando as nossas justiças, a gente vai se saindo assim, se safando das nossas, vou dizer obrigações, mas não são obrigações. Se afinal de contas, a lei veio para ser abolida e a graça para ser apresentada, não existem obrigações. Desde que você não precise das obrigações para viver diante delas. Se a graça foi absorvida, é de graça que nós vamos apresentar os nossos dons a Deus também. Já estou no ministério, qual o problema de participar de outro? Já dei meu dízimo, qual o problema de dar uma oferta? Qual o problema de participar num outro ministério? Qual o problema? Já fui no domingo, qual o problema de ir na quarta-feira? Já entendem isso? Então nós, como judeus, fazemos menção das nossas leis, as nossas justiças, e achamos que, por fazermos isso, também estamos passaporte carimbado. No meu tempo de criança era passaporte do Play Center, agora é passaporte do Hopi Hari, né? O Play Center era um parque parecido com o Hopi Hari que tinha em São Paulo, já não tem mais. Então, passaporte carimbado do Play Center, nunca consegui, eu era pobre demais e nunca consegui. A escola ia, a sala ia, eu não podia ir, chorava desesperadamente. Também nunca fui no Hopi Hari. Então é isso. Então veja bem que Paulo tinha uma preocupação de mostrar para o povo judeu que era mais simples do que isso. E que tão simples quanto obter a salvação era entender que não é pelas nossas leis. Nós criamos leis assim como os judeus criaram suas leis e achamos que está tudo tranquilo. Não há problema em criar as leis, não há problema. Você se disciplinar, você e sua família estabelecer que, por uma questão de poder ou não, né, de poder participar ou não, de tempo e etc. Eu não posso participar de 2 ministérios porque eu tenho outros afazeres. Não há nenhum problema nisso. Eu já dei o meu dízimo, eu não vou participar nesta campanha, porque a gente não pode. Nobre, mas tem gente que pode. Tem gente que tem tempo, tem gente que pode participar. E tem gente que cria e fala assim, não vou porque só eu vou. Tem outras pessoas que podem ir, não é?
os enganos da nossa vida. E a gente vai criando. Quando eu tinha ali 14, 13 anos, eu fui criado em igreja, tá? Igreja Batista, graças a Deus. E o tema dessa época aí, de quando eu tinha 13, 14 anos, eu me lembro muito bem, escola dominical, cultos, era Nova Era. Vocês lembram disso? Só se falava de Nova Era. Nova Era, aí tinha os símbolos da Nova Era, aí começaram, tinha aquele símbolo do Tony Country, que é o bem contra o mal, né, num círculo assim, né, símbolos da Nova Era. Tinha outros símbolos, aí falava-se que o código de barra era um símbolo da Nova Era. Vocês lembram disso, né? Mas eu não sou tão velho assim, se eu não sou sozinho tão velho assim, né? Sabe o que é Nova Era? Nova Era é o que nós falamos, é o que sai da nossa boca. Isso é Nova Era. Os símbolos podem até ser, mas nós caímos na Nova Era. Nova Era, achar que por participar com a quantidade X, tá bom. Nova Era. Outra Nova Era, frases de Nova Era. Nova Era é você falar assim, vou me arriscar a falar isso, já pensei para falar, o Senhor já colocou no meu coração. É melhor permitir para os filhos, né? Os pais para os filhos. Melhor permitir do que proibir. Proibir é pior. Nova Era. Nova Era. Você tem que dizer não para o seu filho. E tem que deixar ele saber que você está muito triste por ele ter desobedecido. Por ele estar fazendo uma coisa que você não queria que ele fizesse. O filho, se fizer alguma coisa que você não queria que ele fizesse, tem que saber que você não está bem com isso. Ele não pode ser enganado por você e achar que, eu não sei se meu pai está chateado ou não. Eu até acho que está, porque tem 3 dias que ele não fala direito comigo. Será que eu estou chateando meu pai ou não? Nova Era você falar isso. Entrou na tua casa e você acostumou a falar. Melhor não proibir, que se eu proibir vai ser pior. Eu escuto essas coisas. Então, se você não proíbe, seu filho não fica sabendo que você não gosta. E se seu filho não fica sabendo que você não gosta, ele não sabe que você está profundamente chateado com você, com ele. E ele precisa saber. Ele precisa saber que ele está desobedecendo. E ele precisa saber que por estar te desobedecendo, a mão de Deus vai pesar sobre ele. E se você não deixa ele saber, ele não sabe. Simples assim. Porque quando a gente é filho, eu ainda sou filho, quando a gente é filho, a gente não tem noção do perigo. A gente não tem noção do que é ter responsabilidade ou não. A gente acha que sabe. Os judeus achavam que sabia o que era ser cristão, o que era ter a salvação. Achavam que por estar fazendo o que faziam, criando suas próprias justiça, teriam direito. E é um povo cego até hoje. E é um povo que é disciplinado. É incrível como o povo judeu é disciplinado. Gente, o povo judeu é assim, não mora um aqui, outro lá em Paulínia, outro lá em Sumaré. Não. É em função da sinagoga que eles moram. Se aqui, como chama esse bairro? Fátima, né? Se aqui tem uma sinagoga, eles compram as casas em volta. Eles moram tudo perto. Se ajudam. Eu fui fazer um trabalho na casa de um judeu uma vez. Precisa te ver que dificuldade para entrar na casa dele. Mas depois que eu fiz o trabalho na casa dele e fiz o serviço bem feito, porque já conhecia essa teoria, os outros todo outro amigo do judeu que precisava de um serviço, aquele me indicava, porque eu já era conhecido. Então você não entra na prole, você não entra no meio deles se você não for indicado assim, porque é um povo disciplinado. Bom, eles pensam assim, ele fez um serviço bem feito para mim, vai fazer para o outro, não me enrolou, não vai enrolar o meu outro amigo. E é assim. E ali os filhos estudam, eles ficam tudo próximo, um ajudando o outro. É incrível. Então o bairro passa a ser judeu, a cidade passa a ser judeu. É um povo tão disciplinado e tão bem visto por sua disciplina, que no aeroporto de Nova York, o JFK, o John F. Kennedy, que é o principal aeroporto de Nova York, tem uma sinagoga lá. Não tem nenhuma outra igreja, nenhuma capela de igreja batista, igreja presbiteriana, luterana. Tem uma sinagoga para judeus. Crédito. Eles têm crédito. E tinham crédito com Deus. E tem um crédito com Deus até hoje. Porque é um povo disciplinado. Um povo que segue as leis ali. E Paulo estava ali doido, escrevendo a eles, explicando exatamente que
Legal, a lei entrou no vosso coração, entrou na vossa mente, mas vocês precisam entender que é mais simples, é de graça. E por isso a gente vê alguns versículos que a gente mais vê durante a nossa vida cristã aqui no capítulo 11. Então, resumo número 1. Nós não precisamos criar as nossas leis, as nossas justiças, não é? É de graça, é de graça. Mas isso para aquele que entende que a lei é boa. Porque tem muita gente que é indisciplinada, e esses precisam estar ali na rédea. Não tem animais, não tem filhos, né? Tem filhos que às vezes precisa levar ali uma palmadinha e tal. Não sei se você está me ouvindo, concorda com isso ou não, mas às vezes você precisa dar um... Tem filho que não precisa. Tem filho que você não... Eu precisei apanhar, e bastante. Minhas filhas até hoje não precisaram. Elas devem estar rindo lá em casa agora, né? A igreja não sabe que ele já bateu na gente, eu tenho certeza. Já bate nada, dá um empurrãozinho assim, nada. Mas eu já precisei apanhar, já dei trabalho para os meus pais, não é? Já desobedeci. Então é a mesma coisa. Há pessoas que precisam da lei para viver diante dela. Precisam. Há pessoas que já não precisam mais da lei. Era isso que Paulo estava tentando explicar. Que é bom, que é gostoso. Se você quer ser salvo, creia na justiça de Jesus e não na sua própria justiça. Tem gente que pensa, eu não preciso da igreja, não preciso de ajuda, não preciso estar lá todos os dias. Já falei sobre isso. Então, Deus não quer nada disso, Ele quer o seu coração. Há pessoas que pensam assim, vou subir a escada de joelho, também está criando sua própria justiça. Não precisa disso. Então, há 3 perguntas bastante interessantes do que fazer aqui, nesse texto. O que eu preciso fazer para ser salvo? Se estamos falando de justiça, era isso que Paulo estava falando para os judeus. O que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta é, se você com a sua boca confessar que Deus é o Senhor e no seu coração crer que Jesus o ressuscitou, será salvo. Simples assim? Opa, a princípio simples assim. Esta é a principal coisa. A segunda pergunta é, quem será salvo? Então quem será salvo? Resposta é, não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente a todos que pedem sua ajuda. Terceira pergunta, como surge a fé? Para que eu acredite em tudo isso que Paulo está falando para os romanos. Como surge? Como eu posso acreditar em tudo isso? Que isso é verdade ou que não é? A fé vem pelo ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então você precisa praticar. É simples. Uma outra coisa bastante importante é que Paulo vai citando outros textos para os judeus e ele cita exatamente aquilo que aconteceu muito antes, ou seja, na época da lei, na época da instituição da lei. E aí ele começa a citar aqui, olha só o que diz o versículo 11, ele fala de Moisés, né? Versículo 11 diz assim, Romanos 10, versículo 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Está citando um texto de Isaías capítulo 28. Depois no versículo 13, ele fala assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está citando uma passagem do profeta Joel. Versículo 15, está citando sobre Isaías 52, versículo 15 diz assim, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam as boas obras, as coisas boas. Então Paulo está explicando, é mais simples do que vocês imaginam. Deixem suas justiças, deixem os seus métodos. O que é muito importante é que você entenda que ser disciplinado é legal. Ser disciplinado dá para nós, é bom, é santo e justo. É o que diz ali, Romanos 7. A lei, ela é santa, boa e justa. É bom, é nobre ter disciplina. Mas quando você pode fazer alguma coisa e criou sua própria justiça, está achando que vai ser salvo por isso. E não é isso que te dá o passaporte carimbado. Não é isso. O que dá um passaporte carimbado é o seu coração. E se o seu coração é duro para entender isso, o Senhor, Ele é soberano para fazer com que você amoleça esse coração. Se ele é de pedra, Ele te dá um de carne. Então, é bastante interessante começar a pensar desse jeito. É bom estar na casa do Senhor, é bom fazer a obra do Senhor, é bom estar nos ministérios do Senhor, é bom ajudar as pessoas, é bom não fazer apenas
porque é um mandamento que se faça. É bom porque é bom. Já disse algumas vezes aqui, né? Um dia eu disse para as minhas filhas assim: vou reformar o quarto de vocês. É uma particularidade minha, me perdoem falar isso, não deveria falar, mas é uma particularidade. Mas vou falar. Um dia eu disse para minha filha mais velha assim: vou reformar o quarto de vocês. E aí ela viu o meu esforço em reformar o quarto delas, né? Gastando dinheiro, essas reformazinhas básicas, coisinha simples. Aí eu falei assim para ela: agora eu vou comprar uma televisão para o seu quarto. Ela: não, pai, não precisa, eu já vi o tanto que você gastou, não precisa. Aí eu disse assim: agora eu vou comprar uma televisão para o seu quarto. Meu coração se encheu de graça pelo esforço que ela reconheceu. Não usam televisão, até sou meio contra a televisão, assim, lá em casa é tudo compartilhado. Elas não usam, foi mais uma questão de decoração, ou quando tem alguém lá em casa e elas têm que fazer alguma coisa, vão para o quarto delas. Mas a síntese, a ideia principal aqui é reconhecimento, né? Ou seja, Deus se alegra quando você dá de graça para o ministério dele. Deus se alegra quando você entende que não é pela lei, nem pela justiça, mas pela graça. A graça é dom imerecido. Não é dom, não é de vós, é de Deus. Não é porque você faz que você tem o direito. Não é isso, eu dizimo e tenho direito. Você não tem direito a nada. Eu não tenho direito a nada. Isso é lei. Mas quando eu entendo que não é porque eu sou obrigado a dar, entre aspas, e que eu dou, o Senhor se compraz. Como eu me alegrei com a atitude da minha filha em reconhecer, falar: nossa, que preço. Então não é tão simples assim, se creres com a sua boca e confessares, não é tão simples assim. Você precisa entender que o preço já foi pago, e o preço foi morte de cruz. Então, qualquer sacrifício que os judeus fizessem para fazer valer o direito de ser salvo, como circuncisão, ajuda aos pobres, jejuar, não teria como pagar o que Jesus pagou. Jesus pagou o preço que Jesus pagou, deu a sua própria vida para todo aquele que nele crê seja salvo. Então não existe justiça que nós possamos criar que nos dê direito a ser, mas a justiça de Deus, ela é de graça, ela é simples e é fácil. Então é muito bom estar na casa do Senhor, muito bom fazer as coisas do Senhor de graça, por amor a Deus. Então, queria que você entendesse isso, que é importante você entender que não é pela lei, não é pela justiça, senão você vira escravo disso, não é? Escravo de dar o dízimo todo mês. Escravo, embora você tenha que dar o dízimo todo mês, você não pode ser escravo de dar o dízimo todo mês. Tem que dar. Quando você entender que de graça, se você der por prazer ao Senhor, prazer por reconhecimento, afinal de contas a gente fala muito essa frase, né? Se você está dando 10%, é porque Deus já te deu os 90%. Quando você de fato entender que os 90% que Deus permitiu que você ficasse com Ele é suficiente. Olha, gente, matematicamente eu acho que 50%, 50%. E de igualdade, né? Quando a gente fala de igualdade, metade, direitos iguais é metade. Não, 10% só. 10%, a gente fica com 90%. Quando você entender que os 90% é muito mais do que você precisa, e ao longo desses anos de igreja a gente já testemunhou muitas pessoas, né? Dono da Colgate, Colinos Colgate, Palmolive, eu não sei o grupo lá, eu já ouvi muito esse testemunho, né? Hoje eu já não escuto mais, mas já ouvia muito esse testemunho, que durante um tempo deu os 90 para Deus, e ficou com 10, o Senhor o abençoou, hoje é multinacional. A gente ouve testemunhos assim, é só fazer prova, e a Bíblia fala: fazei prova de mim, não é? Fazei prova de mim, não pela lei, eu estou dando, ele é obrigado a me retornar. Não, fazei prova da graça. Quando você der de graça o seu tempo, o seu dom, o seu talento para Deus, de graça, por amor, ajudar as pessoas por amor, maravilha, as coisas acontecem, sempre vi acontecer, na minha e na vida de quem eu conheço. Quando a pessoa se desvincula da lei e fala assim: é porque eu vou me sentir bem se eu fizer, aí sim, é porque o meu coração está mandando, é porque Deus falou comigo,
é porque eu quero fazer. Mas quer por quê? Porque eu quero. Quero por dois motivos. Primeiro porque quero, depois porque quero mesmo. Conheço um pastor que falava isso. Por dois motivos. Primeiro porque não, depois porque não mesmo. Então é isso. Aí fica gostoso. Aí fica gostoso curtir o reino de Deus. Aí fica gostoso ver os livramentos de Deus. Aí fica gostoso ver as bênçãos de Deus. Aí você entende que Deus está no controle e você começa a vislumbrar as coisas. Os seus olhos começam a ver como olhos de águia e você começa a enxergar que crise, pode ter crise. E daí? Crise. Que é crise para o povo de Deus? É nada. Senhor, guarda a minha vida aqui, guarda a sua vida aqui, me dá trabalho aqui, dá trabalho para você aqui, me dá mantimento aqui, mantimento para você aqui, no meio da crise, não é? Ou afinal de contas a gente só pode ser crente abençoado no Brasil? E se fosse lá na Síria, faixa de Gaza, não tem como ser crente abençoado? E os crentes chineses, da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, que são ditadores lá, o governo ditador, não são abençoados? Só nós somos abençoados? Então quer dizer que aquele povo, por ser oprimido, não é abençoado? E o povo lá de Israel, de Jerusalém, sempre em guerra, sempre em conflito, míssil, não tem povo abençoado lá? Tem milagres acontecendo lá. Tem milagres da multiplicação, tem milagres da cura, tem milagres da prosperidade, em meio a mísseis. Ou é só no Brasil, onde nunca teve nada disso? Não, o povo de Deus é abençoado onde quer que esteja. Eu tenho certeza disso, onde quer que esteja. Conheço muita gente de muitos países, acreditem, muita gente de muitos países. Os testemunhos são os mesmos. Lá no Equador, na Argentina, no Peru, na Espanha, em Israel. Os testemunhos são iguaizinhos, sabe esses que a gente conta aqui? Estava uma dor crônica, primeiro exame deu lá, câncer não sei o que, oramos, disse, no outro exame não tinha nada. Os testemunhos são os mesmos. É incrível como o povo de Deus goza dos testemunhos, goza dos milagres, das bênçãos do Senhor, em qualquer lugar, não é só no Brasil não, de verdade. Acidente de moto, todo lugar. Sexta-feira, 10 horas da noite, saí daqui e fui para Sorocaba, fazendo um trabalho de finais de semana lá. O carro da minha frente não conseguiu parar. O carro da minha frente, 10 horas da noite, está no jornal isso daí, pode ler. Um cavalo atravessou a pista na 101, tinha 15 minutos, eu tinha acabado de passar o aeroporto ali de Viracopos, estava indo para Sorocaba, 10 horas da noite. Um cavalo atravessou na nossa frente, eu vi o cavalo, o cara da frente bateu o carro nele, perda total, o outro veio, capotou, um motoqueiro veio e caiu também, não morreu ninguém, perda total nos dois carros, um capotou, o outro não capotou, e 1 hora de pista parado, sem sair do lugar. Fui chegar em Sorocaba meia-noite e meia. Livramento, na vida, na minha e na de todo mundo, porque também se fosse só o meu carro, livramento, se minha vida foi preservada, a minha e da minha família, livramento. Aí a Bíblia fala que para o cristão não existe coincidência, não é? Não existe coincidência, então é livramento, não é? Então, nós vivemos das bênçãos do Senhor em qualquer lugar que estamos, se o Senhor é o Senhor da nossa vida, e se o preço que Ele pagou é o preço que nós temos como gratidão. O Senhor já pagou por esse preço, então é de graça que eu vou fazer. Amém. Glória a Deus se você entendeu isso. Paulo estava tentando explicar isso para os judeus. Deus abençoe a sua vida. Por falta de tempo eu ficaria aqui até meio-dia, mas temos limitações aqui. Que Deus abençoe você na sua casa, você aqui na igreja e a nossa vida toda aqui, tá bom? Que Deus abençoe, glória a Deus pela sua vida. Quero só orar com você em nome de Jesus, porque é simples, é só você confessar com a sua boca. Isso é meio estranho, porque acaba virando uma pregação, que era para ser um estudo, né? Talvez eu vou deixar até o pastor fazer. Precisa conversar com a sua boca, né? Então às vezes você está aí falando assim, eu preciso estar na igreja, não posso, está me doendo, não é? Preciso, eu faço parte do grupo de risco, queria estar na igreja e não posso. Ah, que legal, né? Olha o que o Espírito Santo colocou agora aqui. Eu conheço algumas pessoas da nossa igreja que estão desesperadas para vir na igreja, mas estão no grupo de risco e não podem estar. Então, se vale para você nessa manhã, para você tranquilizar o seu coração, fique na paz, importa, fuja da lei. A lei é que você esteja aqui, a regra é que você esteja aqui. Mas se você
entendeu essa mensagem? O Senhor visita a sua casa nessa noite, nessa manhã. O Senhor visita a sua casa, te dá paz, coloca no teu coração. E se você não entendeu isso, e se você entende que estava debaixo da lei, estava debaixo das regras, entenda que se com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e crer que Ele foi ressuscitado diante dos mortos, você será salvo. E pastor Everaldo, por favor, venha até aqui, e o pastor Everaldo faz o resto. Senão você pode falar assim, ó, assistimos um filme aí uns dias atrás, há uns anos atrás, Deus não está morto, né? Aí tinha uma brincadeirinha lá no celular, God's not dead, ou seja, Deus não está morto. Todo mundo mandava um para o outro. Quem sabe você pode falar assim agora no seu celular, eu aceito, eu entendi, eu creio no que Deus falou, e você possa então falar assim, eu aceito. Se é simples assim, eu aceito. É só simples? Não. Você precisa aceitar e precisa ser Jesus aqui na terra, na vida de quem está perto de você. Precisa fazer o que Jesus fez lá na vida de quem está do teu lado. Simples. Então aceita Jesus, crê, confessa Ele e seja Jesus aqui na terra para os outros, para quem está do teu lado, especialmente os da sua família, os da sua casa e quem está à sua volta. Em nome de Jesus, glória a Deus pela sua vida. Você gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal Igreja Batista da Esperança em Hortolândia e ative o nosso sininho, e dê um like e compartilhe também esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.